Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, tá muito claro? Peraí, tá muito escuro? Tá bom? Sim, tá. Então, essa aula é voltada para os alunos do sexto ano do Colégio Alfinísia Freire. Eu ainda estou ajeitando a iluminação aqui da câmera, mas eu acho que dá para me ver legal. Essa aula é voltada para os alunos do sexto ano do Colégio Alfinísia Freire, disciplina História. E a gente vai dar continuidade ao assunto do capítulo 9, Poder e Cultura no Império Persa. Vocês viram que a gente falou sobre a formação do Império Persa, o governo de Dário, sociedade, economia, cultura, práticas. E hoje a gente vai começar falando a respeito da religião persa. Já tínhamos falado, inclusive, os artefatos, as estatuetas que são feitas de formas antroposomórficas, que eu até expliquei assim, pô, professor, que diacho é antroposomórfico, esse nome gigante, todo estranho, todo misturado. Antroposomórfico, essas estatuetas são aquelas que têm a mistura de homens e animais. Morfo é a ideia de forma. E aí a gente vai começar lá na página 90, com a religião persa, falando já da religião persa. E aí a gente tem o seguinte aqui no texto. Até aproximadamente o século 8, não, 7, V e I, são duas letras I, né? São 5, 6, 7. Até aproximadamente o século 7 a.C., os persas eram politeístas e em seus cultos praticavam sacrifícios de animais e consumiam bebidas consideradas sagradas. E o que são deuses, o que são religiões politeístas? Poli significa vários, muitos. Teísta, teísmo, teo significa Deus. Então, quando a gente fala sobre teocentrismo, Deus no centro do universo. Teocracia é a ideia de Deus como centro do governo. Não temos não temos democracia, que é o povo no centro do governo, o governo do povo. Teocracia seria o governo de Deus. Então, sendo o rei, por isso que a gente fala sobre teocracia monárquica, que é o rei, ele é o dono, né, daquele império todo, só que ele é considerado como uma divindade na própria terra, como se fosse alguém enviado justamente pelo próprio Deus, a própria representação de Deus na terra. Então, politeísta vão ser aquelas pessoas, aquelas religiões que vão acreditar em vários deuses. Os persas eram então politeístas e em seus cultos, além da prática do sacrifício de animais, eles consumiam bebidas que eram consideradas como bebidas sagradas, que eram para poder aproximar eles do seu lado espiritual, aproximar eles dos seus deuses dentro dessa sua crença. Entre os séculos 7 e 6 a.C., vocês lembram que eu já expliquei o porquê que ele vai diminuindo assim, né? Até chegar ao zero, até chegar ao 1 a.C., depois já vai pular para século 1 depois de Cristo. Não existe século 0, viu, gente? Então, entre os séculos 7 e 6 a.C., um sacerdote chamado Zoroastro começou a fazer pregações nas quais criticava o politeísmo, falando mal dessa ideia da existência de vários deuses. Criticava o politeísmo tradicional e propunha uma religião dualista. Como assim? Já vão entender. Baseada na existência de duas divindades opostas, que eles estavam em constante luta. Aura Mazda, que seria o deus do bem, associado aos princípios como vida, verdade e justiça, e Ahriman, que seria o deus do mal, associado à morte, desonra e injustiça. Vocês percebem aí o que significa então se dizer que é uma religião dualista, né? Ela perde aquela ideia do politeísmo, da existência de vários deuses. Inclusive, essa crença politeísta, ela não existe
um Deus ou um ser superior que represente a ideia de negatividade, de algo mal, que faça mal às pessoas, né? Mas o que o Zoroastro acaba defendendo aí em relação a essa religião dualista vai ser justamente a ideia de duas divindades opostas. Então a existência especificamente do bem e do mal. É como hoje a gente vê dentro da religião cristã a gente encontrar o Deus e o diabo. Então é uma religião dualista. Um não vive sem o outro. Vocês veem, nas pregações, não, porque se você permitir a chegada de Deus em sua vida, você vai se livrar do grande mal que o diabo tenta colocar. É sempre a necessidade de se colocar essa existência dos dois. Então, não existe um sem o outro. Não existe somente Deus. Vai sempre ter alguém para duelar com Deus, justamente pela ideia de que ou você faz parte aqui do bem, ou você faz parte aqui do mal. Então, lá na religião persa, com o Zoroastro, se traz essa ideia da Aura Mazda e do Ahriman, o deus do bem e o deus do mal. Aí é só vocês verem os próprios nomes. Aura Mazda é o deus da vida. Ahriman é o deus da morte. No cristianismo, quem é que faz isso? Quem é que dá a vida? Quem dá a vida que também tira a vida, mas quem é que representa a morte enquanto algo negativo? A verdade e a mentira. O diabo é o pai da mentira. Deus é a verdade, o caminho e a vida. E a justiça, a Aura Mazda, e a injustiça pro Ahriman, né? Se bem que, né, quando a gente fala em justiça hoje em dia, é só saber que quanto mais de dinheiro a pessoa tem, mais a justiça vai ser justa para ele e injusta para o resto, né? Mas isso não vem ao caso. Os sacerdotes politeístas, eles combateram o Zoroastro, mas com o passar do tempo, grande parte do povo persa adotou essa nova religião, acreditando que o comportamento das pessoas podia garantir a vitória de um Deus sobre o outro, se elas agissem com base nos bons princípios. O bem derrotaria o mal. Caso contrário, Ahriman venceria a Aura Mazda. Então, veja só a semelhança com o cristianismo, muito antes dos europeus, muito antes do pessoal de Jerusalém chegar e trazer a ideia da existência de Cristo, de Deus e coisa e tal. A gente já vai ver aqui na religião persa, por volta de 600 anos antes de Cristo mesmo, você trazer essa discussão a respeito de que aquelas pessoas que fazem o bem, aquelas que são baseadas nos bons princípios, elas estariam agradando ao Aura Mazda, agradando a Deus. Olha quanta semelhança que você tem aí com o cristianismo dentro da religião persa. Então, caso contrário, caso a humanidade, caso as pessoas começassem a praticar o mal, elas estariam se aproximando muito mais de Ahriman, o que faria com que o mal pudesse acabar vencendo o bem. Também aguardava a vinda de um Salvador, que prepararia seu povo para o fim do mundo. O arrebatamento está chegando. Nesse dia aconteceria o juízo final. Olha quanta semelhança. Então, nesse dia aconteceria o juízo final, quando os mortos ressuscitariam e seriam julgados. É tipo uma guerra de zumbi. Não tem guerra de zumbi, não. Os bons iriam para o paraíso e os maus para o inferno. Tais crenças influenciaram o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Então,
a religião persa, ela pode muito bem ser a religião que foi a religião mãe do próprio cristianismo. A própria existência de Deus, como se discute hoje, como se conhece hoje, a ideia da existência de Cristo, como se conhece hoje, nada mais seria do que embasada, do que feita, do que existente a partir das crenças da religião persa, graças a Zoroastro. Reunidos no livro sagrado Zendavesta, os ensinamentos da religião persa foram inicialmente organizados por Zoroastro, motivo pelo qual a religião é também conhecida como Zoroastrismo. Nome um pouquinho complicado, né? Mas dá para entender. O Zoroastrismo é a religião que foi iniciada graças a essas pregações de Zoroastro. Seus seguidores não representam os deuses em esculturas, como havia em outras religiões. Atualmente, há seguidores do zoroastrismo, sobretudo no Irã e na Índia, onde são chamados de Parsis. Então, o que eram os persas se tornaram os Parsis a partir dessa crença no zoroastrismo, né? Tapete persa, uma arte milenar. Desde os tempos antigos, aqui é uma leiturinha mais rápida, só para vocês terem uma ideia sobre a importância dos tapetes persas. Desde os tempos antigos, desenvolveu-se entre os persas a tapeçaria. Tapeçaria, que é a arte da fabricação de tapetes. Isto é, a arte de fazer tapetes manuais. Eu não tinha lido aqui. Enfim. As origens dessa tradição remontam ao trabalho de artesãos das tribos nômades da Pérsia. O tapete era usado para protegê-los no inverno rigoroso. A confecção de tapetes tornou-se uma expressão artística marcante da cultura persa, que ainda se mantém no Irã. Vocês lembram que a gente falou sobre tribos nômades, que são aquelas tribos, aquelas pessoas que elas vão sempre em busca de recursos naturais, né, para poder sobreviver. Eles se fixam em um lugar, geralmente suas moradias não são fixas, não são feitas de pedra, tal, são de madeira ou de algum outro elemento que eles consigam encontrar no local. Ou pelo menos não precisa ser aquela casa feita de pedra com tudo tão bonitinho e tal, né? Bem organizadinho, como a gente vê tijolinho por tijolo. Não, eles construíam suas casas, seus locais tal, para poder facilitar, ter um local onde dormir à noite, mas a ideia deles vai ser sempre explorar os recursos naturais dali. A partir do momento que há um crescimento populacional grande, ou a quantidade de recursos naturais que fornecem um alimento, que fornecem elementos para eles comercializarem e tal, diminui muito, essas tribos nômades, eles simplesmente chegam e vazam dali, saem dali. E aí tem a importância do tapete persa, porque muitas vezes eles estavam no deserto. E o deserto é assim, de manhã, de tarde, é muito, muito, muito quente. Quando chega a noite, é muito, muito, muito frio. Então é algo tipo, digamos que durante o dia, meio-dia lá, tá batendo 43 graus. Chega a noite e baixa para 10. Então vocês vão congelar se um dia forem no deserto e não ficarem de olho nisso. Levar aquele agasalho que mamãe sempre pede, vovó, né? E pronto. Então essa confecção dos tapetes passou de algo somente para proteção e começou a se tornar uma própria expressão cultural, expressão artística. O mundo todo conhece sobre os tapetes persas, né? Hoje em dia os tapetes persas eles são peças, são produtos à venda pelo mundo todo e são extremamente valorizados por conta da sua cultura e porque eles são trabalhos manuais belíssimos. Os primeiros registros sobre os antigos tapetes persas foram encontrados em textos produzidos na China há mais de 500 anos. Em 1949, arqueólogos encontraram o tapete
Pazyryk, reproduzido na fotografia abaixo, aí na página 91. As pesquisas indicam que ele foi confeccionado há mais de 2.500 anos. Então, por volta de 450 a 500 anos antes de Cristo, sendo considerado o tapete mais antigo do mundo. Acredita-se que foi feito um centro artesanal durante a época em que o imperador Ciro governava os persas. Nele predominam as cores vermelho e verde, apesar que está um pouquinho desbotado aí, né? O tapete tem duas grandes bordas, uma com representação de gamos, que são alguns animais similares aos veados, aos cervos, aos cervos. Servos vem de servidão, né? De servir. Então são os cervos. Animais similares aos veados, aos cervos. E a outra com cavaleiros persas montados em cavalo. E aí vocês conseguem ver na imagem trazer um pouquinho dessa ideia de como é que eram feitos esses desenhos. E para a gente finalizar esse assunto, você vê que essa aula vai ser até um pouquinho mais rápida, né, do que a aula de ontem, que foi uns 40 e poucos minutos. Os persas foram o primeiro povo da Idade Antiga a pagar salário aos soldados. Geralmente recrutados entre os povos conquistados. Olha só, geralmente você fazia o seguinte, um império derrotava um outro, o que é que acontecia? Esse império vencedor pegava alguns dos soldados, alguns dos guerreiros do outro império, né, do outro exército, e escravizava eles, forçando eles a determinados tipos de trabalhos. O Império Persa, ele fez um pouquinho diferente. Esses soldados que eram recrutados desses povos conquistados, claro, se passava por toda uma análise, né, para ver se o cara não ia ser um traidor, para ver se de repente ele não queria somente, vou pegar algumas informações aqui para passar para o meu antigo chefe lá no outro império, lá no outro exército, tá? Então pegava alguns desses soldados que realmente poderiam trabalhar para eles e vindo desses povos conquistados, e eles pagavam salários a esses soldados. Então imagine, você perdeu a guerra por um lado, foi recrutado pelo exército do outro e vai receber salário para isso. Porra, bacana, né? Acreditava-se que esses soldados estrangeiros, chamados de mercenários, e aí quando você ouve falar aí, porque meu time é um time de mercenário, a ideia de Flamengo, Vasco, Flamengo, tal. Esse time assim, né? Que aí o povo fica chamando o jogador de mercenário por conta disso, né? Que eles aceitam dinheiro para poder jogar bola, não importa muito com o trabalho, eles estão ganhando dinheiro assim, pronto, é isso aqui. Independente do que eu faço, eu estou ganhando meu dinheiro. Silêncio, posso jogar nada, mas estou aqui ganhando. Tipo isso. Então, acreditava-se que esses soldados estrangeiros, chamados de mercenários, estariam sempre motivados a lutar, incentivados pelo dinheiro que ganhavam. Esse costume tornou possível a organização de um exército com milhares de soldados de origens diversas. Galera que joga videogame e tal, joga no computador e tudo, tem alguns jogos que sempre vão falar sobre a existência de mercenários, né? Que basta eles receberem uma graninha, um dinheirinho assim e falar, beleza, é pra matar quem? Vai matar fulano, tranquilo, me dá isso aqui, guardou um dinheiro no bolso, foi lá, matou. Aí manda matar outra pessoa de um outro império, tá? Às vezes até alguém conhecido dele, vai lá, mercenário, tô ganhando meu dinheiro. No entanto, o exército de mercenários ele acabou se mostrando insuficiente nas guerras travadas contra o temido inimigo da Pérsia, alguém que acabava sendo um império muito maior, o Império Grego. Entre 500 a.C. e 479 a.C., nas guerras médicas... Opa, peraí, porque, professor, as guerras aconteciam o quê? Na frente do hospital? Era isso, né? Guerra médica, os médicos, sei lá, eles chegavam com a seringa, o médico com o enfermeiro,
Um joga um avental, o outro joga sei lá, uma máscara. É isso? É isso? Não, não é, gente. Guerra médica, peraí. Calma, calma. Por que era guerra médica? Porque assim eram denominadas porque os gregos chamavam os persas de medos. Medo, médico, ó, foi? Entendeu? Você lembra que lá no início do capítulo a gente falou assim que o Império Persa inicialmente ele foi formado por dois povos, que foram os persas e os medos. Então, os gregos eles continuaram chamando os persas, todo mundo do Império Persa, de Medo. Consequentemente, quando eles entraram em conflito, os gregos eles chamaram esse tipo de guerra, chamaram essa guerra entre eles de guerras médicas. Foi? Entendeu? Tá. A Pérsia, por fim, acabou sendo derrotada. Por ser estrangeiros, os mercenários do exército persa falavam línguas diferentes. E muitos não compreendiam as ordens dos comandantes. Outros desistiam, pois não estavam lutando por seu próprio povo. Então assim, imagine, lá você está no exército que o chefe é um brasileiro. Ah, tem que ver isso daí, vamos atacar ali, vamos pegar daqui, vamos pegar dali. Aí, de repente você tem um japonês, um grupo de japoneses lá no grupo, tudo olhando um pro outro assim, sem entender zorra nenhuma. Aqui. Arigato? Sayonara? Sem entender nada, né? Aí o chefe do exército manda assim, tá. As maluquices lá do doido, né? E os japoneses vão olhar pro cara e falar assim, vamos embora, esse cara é doido. Muitos acabaram saindo justamente porque não entendiam nada do que estava sendo dito lá pelo dito cujo chefe. Outros, eles começaram a ver assim, não, pô, essa guerra está se tornando muito perigosa para mim. E eu estou lutando pelo quê? Por qual ideal? Não é meu povo que está sendo derrotado ali. Então, sou mercenário mesmo, vou chegar, vou sair, de repente lá na frente alguém me contrata. Outro lugar. Outra emissora, vou aparecer com meu rostinho. Pronto. Então, alguns desistiam, pois não estavam lutando pelo seu próprio povo. Embora fossem numericamente inferiores, os gregos resistiram de maneira surpreendente e lutaram de forma unificada para defender suas terras, tradições e principalmente sua liberdade. Essa importância de uma organização, de um exército, que seja muito bem feita. Quem nunca assistiu, por exemplo, filmes 300 de Esparta? Aquele filme é um filme fantástico que mostra um grupo coeso, um grupo extremamente unido, que conseguem derrotar diversos exércitos, mesmo sendo exércitos bem superiores a eles. Isso porque eles eram levados ao treinamento desde muito cedo, e esse treinamento era um treinamento que era feito unificado, era todo mundo junto. Então, sabia, vamos atacar, primeira linha, 50 pessoas para atacar. Quando a gente vê o inimigo se aproximando, a gente chega a uma segunda linha de mais 50. Todo mundo já sabia disso. E o chefe do exército conseguiu organizar isso perfeitamente bem. Quando você tem um grupo de mercenários com línguas diferentes, talvez uma ordem ou outra eles consigam compreender através dos gestos, né? Mas, no geral, são pessoas que não estão acostumadas a ter esse grupo mais fechado, né? Então, os gregos, mesmo tendo um exército menos numeroso que os persas, eles conseguiram ter uma organização muito mais forte e vencendo nessas guerras médicas. Essa teria sido, então, uma das principais razões do início do processo de enfraquecimento do Império Persa. Após essa derrota, os imperadores enfrentaram muitas dificuldades para continuar sua dominação, defender seu território e submeter os povos conquistados. Aqueles demais povos,
Vocês viam que era assim, o Império Persa ele vencia um determinado povo, só que ele não destruía aquela cidade. Ele deixava lá, deixava um representante seu, uns representantes seus lá naquela cidade, cobravam impostos, tributos, mas também davam algum tipo de contrapartida, como proteção na defesa e tudo. Só que com a diminuição do seu exército, com a diminuição do próprio respeito pelas derrotas que eles acabaram sofrendo dentro dessas guerras médicas, os povos que haviam sido conquistados, eles começaram a olhar de outra forma, pensando assim, pô, ó, os gregos conseguiram vencer. De repente, se a gente se juntar, se organizar aqui, será que a gente não consegue tomar de volta o nosso território? Eles já começaram a ter esse pensamento. Então, os persas eles começaram a ter bastante dificuldade para defender seu próprio território e continuar submetendo esses povos conquistados ao seu domínio. As constantes revoltas desses povos dominados e as lutas pelo poder dentro do governo também contribuíram para o declínio do império. Então, várias pessoas querendo mandar, várias pessoas querendo governar com pensamentos diferentes, isso acabou também gerando diversos conflitos, né? A destruição final do império ocorreu no ano de 330 a.C., quando os macedônicos, liderados por Alexandre o Grande, conquistaram a Pérsia. E aí na própria página 92, vocês veem essa imagem linda abaixo, que é as ruínas do Palácio de Dário, construído na antiga cidade de Persépolis, que foi uma das capitais. Vocês lembram que foram 5 capitais ao mesmo tempo, né? Persépolis era uma dessas capitais. E atualmente, que é o Irã. Essa foto é uma foto de 2016, né? A gente espera que ainda esteja lá essas ruínas, que acaba se tornando um patrimônio histórico, né? Um patrimônio da humanidade, porque vocês conseguem ter uma ideia mais ou menos de como era o tamanho de um império, né? Como era o tamanho de um palácio desse Dário, que havia sido o principal imperador do Império Persa. Então é isso, galera. A gente finaliza essa aula de hoje por aqui e pronto. Na próxima aula, passa o exercício. Na aula seguinte, a gente começa a falar sobre os povos hebreus. Ok? Beleza? Valeu, tchau!